O que é uma passagem do plantão? Pô, passagem do plantão é quando você vai ter um fisioterapeuta que está saindo do plantão, um fisioterapeuta que está chegando, e existe a passagem da informação dos casos clínicos dentro da terapia intensiva de maneira sistematizada e organizada. Veja, sistematizada e organizada, fazendo com que o próximo plantonista atue com mais segurança e tenha uma continuidade do atendimento. Existe o TI que um fisioterapeuta sai, o outro chega, um fisioterapeuta sai, o outro chega, e não tem essa passagem de plantão. O que é que acontece? Uma descontinuidade do atendimento do paciente, uma insegurança para o fisioterapeuta que está atuando, que ele vai fazer condutas que poderia não realizar se tivesse a informação completa, uma informação organizada e sistematizada. A passagem de plantão tem que ser organizada e sistematizada. E o que não é uma passagem de plantão? São informações passadas de maneira desnecessária. Então, existe também aqueles locais que o fisioterapeuta, quando vai passar o plantão, bate mais papo do que passa o plantão, não passa as informações necessárias, só diz, o paciente leito 1 está em ventilação mecânica, o paciente leito 2 está em respiração espontânea, e não tem aquela continuidade. Lembrando que cada caso, cada ambiente, tem UTI que está os mesmos fisioterapeutas, um dia ou outro, mas mesmo assim é necessário ser passada a informação de maneira organizada, sistematizada, para ter essa continuidade do atendimento. Existe algum relato de algo que aconteceu contigo, Antônio, ou com outras pessoas, podendo demonstrar essa importância dessa passagem de plantão na terapia intensiva? Sim, existe sim. Teve uma história até que é um pouco engraçada, mas pensando depois, não é para ser engraçado, era para ser um erro que não é para ser cometido, né? Teve um fisioterapeuta, estava começando a atuar na terapia intensiva, ele trabalhava fora da área da terapia intensiva, foi começar a trabalhar na terapia intensiva, e aí foi recebendo as informações do paciente, ele lá anotando e fazendo da maneira certinha, né? Foi lá anotando, pegando todos os dados. Então, o paciente do leito 1 está dessa maneira, o paciente do leito 2 está dessa maneira, e foi anotando tudo direitinho, os casos do paciente. E aí, o plano terapêutico, ele anotou de uma maneira divergente. Então, ele tinha anotado, errada, né? Tinha anotado de um paciente, no outro paciente tinha começado a trabalhar na terapia intensiva e foi lá atuar com os pacientes, foi fazer a avaliação. E aí, como ele estava começando a fazer a avaliação, ele percebeu que estava muito divergente, disseram que esse paciente era para progredir o desmame, mas o paciente não tem condição nenhuma. Aí, mais ou menos sabendo isso, foi ligar para a pessoa para saber a informação. Só que o erro tinha sido dele, né? E aí, quando ele ligou, ele levou um esporro, saí de plantão, passei todas as informações, e você já está começando agora e não pegou, não anotou os parâmetros de uma maneira certa, não anotou como o paciente está. Você tem que prestar mais atenção. E aí deu um esporro na pessoa, e a pessoa disse assim: eu nunca mais vou cometer esse erro. Ela me contou isso no outro dia no plantão, né, que tinha acontecido isso e tinha passado esse perrengue. Só que eu digo para vocês, foi certo ou foi errado? Existe uma frase que a gente diz dentro da terapia intensiva, que existe o plantão, não existe plantão mal passado, mas mal recebido. Então, a pessoa que está recebendo o plantão também tem sua participação. E a participação é de pegar os dados de maneira correta, entender as informações para gerar a intervenção de maneira assertiva. Então, existem os dois lados, o que passa e o que recebe. A informação que sai de um lado para o outro que recebe vai depender dos dois lados, vai depender do que está passando e do que está recebendo. E você sempre tem que ir atrás de fazer a sua parte. Então, não foi errada a parte dele correr atrás de mais informações. Isso ajudou ele a ter mais segurança. A pessoa que estava do outro lado disse, você não prestou atenção, não entendeu. Não, mas ela tem que se preocupar se a pessoa prestou atenção, se entendeu tanto quem passa como recebe. O receptor é importante e quem está passando é importante.